E hoje nessa receita eu vim mostrar pra vocês como fazer um bolo passo a passo de cenoura com chocolate fofinho. Esse bolo, gente, fica parecendo um colchão de tão fofinho. Então se você quer aquele bolo de cenoura bem, mas bem fofinho, sabe aquele bolo que você come um monte, parece que você não comeu nada de tão leve? E vamos lá para os ingredientes. Os ingredientes são 3 ovos, eu separei aí as claras da gema, porque as claras eu vou fazer elas em neve. E aí vamos precisar de 50 ml de óleo, gente, o óleo é muito pouquinho dessa receita, eu gostei muito porque é bem pouquinho óleo. Vamos precisar de 175 gramas de cenoura picada, essa eu cozinhei também. Vamos precisar de 200 gramas de açúcar e uma pitadinha de sal para realçar o sabor. E vamos precisar de 200 gramas também de farinha de trigo e 2 colheres de sopa de maisena. E para finalizar, 1 colher de sopa de fermento para bolos. E aí minha forma já está aí untada com desmoldante caseiro e polvilhei um pouquinho de açúcar para o bolo ficar bem douradinho. E vamos precisar de um liquidificador e vamos começando a adicionar as gemas. Vamos adicionar o óleo, adicionar as cenouras, o açúcar e a pitada de sal. Agora iremos bater todos esses ingredientes muito bem até ficar bem lisinho. E as claras estão assim, ó, bati ao ponto de ficar bem consistente. Gente, é bom você bater a clara sempre em neve que o bolo fica muito mais fofinho. Eu já faço bastante teste e a forma que eu achei do bolo ficar mais fofinho é sempre bater a clara em neve. E aí eu já adicionei toda a mistura aí, ó, do liquidificador aí junto com as claras. Aí agora eu vou mexer isso muito bem, vou incorporar todo esse líquido aí nas claras em neve. E aí eu já tinha incorporado todo o líquido nas claras em neve e aí já vim peneirando aí a farinha de trigo, lembrando que é só 200 gramas de farinha de trigo. Gente, compra uma balancinha pra vocês fazerem por gramas, porque não tem erro. E aí eu vim também já peneirando as 2 colheres também de maisena. A maisena serve, gente, pra esse bolo ficar ainda muito mais fofinho e não deixar aquela massa embatumada, sabe? E aí ela fica bem cremosa, mas fica uma massa bem leve mesmo. E a dica que eu dou pra vocês é cozinhar a cenoura, gente. Depois que eu fiz assim, não, meus bolos nunca mais saíram embatumado com aquela massa bem pesada. E a dica que eu dou pra vocês, eu já venho adicionando aí 1 colher de fermento bem cheia, né, bem generosa. Pra quem não sabe, essa tampinha equivale a 1 colher de sopa, né, bem generosa. Então eu gosto sempre de usar essa tampinha e aí dá certinho. E aí a gente vai incorporar muito bem, mexendo delicadamente toda essa massa. E o ponto da massa é esse, bem cremosa. E vamos transferir essa massa para a forma, gente. E olha só que massa linda, extremamente cremosa e uma massa bem leve. E vai aí mais uma diquinha pra vocês. Dê sempre umas 3 ou 4 batidinhas antes de levar pro forno, pra ele desenformar muito mais fácil. E o meu bolinho de cenoura já tá assadinho. E olha só que fofura, gente, parece um colchão de tão fofinho. E olha só como é fácil de desenformar. Olha isso, muito facinho de desenformar. Ficou a coisa mais linda do mundo. E o cheiro, gente, tava tomando de conta aqui do apartamento. E aí eu tenho uma caldinha aí que eu fiz com 1 colher de sopa de açúcar e 2 de água e venho pincelando aí por cima pra ficar esse bolo ainda muito mais molhadinho. Lembrando que ele levou 45 minutos a 180 graus. Lembrando que meu forno é elétrico. E aí já vou fazer aí a ganache pra colocar por cima. Vou usar aí 1 caixinha de creme de leite, 1 colher de sopa de manteiga, 20 ml de leite líquido, 3 colheres de chocolate em pó, 1 colher de leite em pó pra deixar essa ganache muito mais saborosa, 3 colheres de sopa de açúcar e 1 colherzinha de sobremesa de café solúvel e meia colherzinha de sobremesa de canela em pó e 1 pitadinha só, gente, de bicarbonato pra deixar essa cobertura muito mais escurinha, porque o bicarbonato no chocolate, ele deixa muito mais escurinha. Agora a gente vai mexer isso muito bem antes de levar lá pra chama do fogão. Já misturei muito bem aqui todos os ingredientes e agora eu tô picando aqui uma barra de chocolate daquela de 80 gramas. O chocolate que eu tô usando é o 40% cacau e agora eu vou levar em fogo baixo por 10 minutinhos. E a cobertura do bolo ficou assim, eu não quis deixar muito grossa, eu quis deixar assim bem cremosa. E aí já vim aí decorando todo ele, já coloquei toda a cobertura e vim terminando aí de colocar um granulado, vi que aqui tinha um granulado e aí coloquei pra decorar. E olha só, gente, como ficou mais escurinha essa cobertura colocando um pouquinho do bicarbonato. E aí chegou a melhor hora, porque ninguém é de ferro, né, gente? Olha só, ficou um bolo muito fofinho, ficou bem airado por dentro, ficou o bolo, gente, colchão. Sabe aquele bolo fofinho? Se você, como eu, gosta de um bolo bem fofinho, bem molhadinho, gente, faça essa receita. Eu garanto pra vocês, vai ser o melhor bolo que vocês já comeram na vida de vocês de cenoura com chocolate.